Olá, meu nome é Rafael e hoje nós vamos falar sobre uma notícia que chocou o meio sobrenatural: o falecimento repentino de Dan Rivera, um investigador do paranormal que também era responsável pela manipulação da famosa boneca Annabelle. Sim, aquela mesma dos filmes da família Warren. Muitos hoje em dia conhecem Dan Rivera como entusiasta do paranormal. Mas uma década antes de abraçar esse mundo sobrenatural e se tornar um dos principais membros da New England Society for Psychical Research, que em tradução livre seria algo como Sociedade para Estudos Psíquicos da Nova Inglaterra, ele foi um veterano do Exército dos Estados Unidos. Mas hoje era um investigador experiente de fenômenos sobrenaturais. Vale ressaltar que essa Sociedade de Pesquisa Paranormal é uma organização que foi fundada por Ed e Lorraine Warren, o casal que inspirou todos os filmes da franquia Invocação do Mal, e a mesma organização que é responsável até hoje por todos os itens considerados amaldiçoados que a família conseguiu reunir durante a vida, incluindo, é claro, a Annabelle original, que apesar de ser infinitamente menos assustadora que a dos filmes, é mantida selada por uma caixa de vidro. Voltando a falar do Dan, com mais de uma década de dedicação ao estudo do oculto, ele se tornou uma figura respeitada dentro da comunidade paranormal americana. E seu trabalho envolvia não apenas as investigações em campo, coisa que ele fazia, mas também a divulgação e documentação de casos que envolviam atividades inexplicáveis, objetos amaldiçoados e, é claro, locais assombrados. Tanto que ele ficou muito conhecido por sua participação em programas de televisão como Most Haunted Places, que seria algo como os lugares mais assombrados, além de ter feito a produção executiva do reality da Netflix 28 Dias Assombrado, que ganhou destaque no mundo todo por testar as teorias dos Warren sobre investigações paranormais. Mas a fama do cara veio mesmo foi através das redes sociais, onde conquistou uma legião de fãs compartilhando vídeos e histórias de bastidores sobre casos misteriosos e suas investigações, sempre com muita seriedade, buscando deixar de lado um sensacionalismo barato que é usado por muita gente desse meio. E talvez esse tom respeitoso, essa forma de tratar o sobrenatural como algo a ser entendido e respeitado, e não uma mera forma de chamar atenção e assustar, seja uma das suas grandes marcas a serem seguidas nesse meio paranormal. Dan também ficou conhecido por um trabalho que para muitos seria considerado uma das piores coisas do mundo, pois atualmente ele era o responsável por transportar, manipular e proteger a famosa boneca Annabelle, considerada pela sua própria organização como um objeto verdadeiramente amaldiçoado. E o triste e prematuro fim do homem, responsável pela manipulação desse objeto, acabou só reforçando a crença sinistra sobre as propriedades malignas dessa boneca. Quando falamos em objetos amaldiçoados, Annabelle certamente está entre os mais conhecidos e temidos do mundo. Muito disso é claro graças ao cinema. Mas por trás dos filmes de terror de Hollywood, existe uma história real e perturbadora, que envolve essa boneca e os acontecimentos inexplicáveis que a cercam. Ao contrário da versão assustadora retratada nos cinemas, a Annabelle original não tem esses olhos de vidro, nem essa aparência gótica trevosona, não. Na verdade, trata-se de uma boneca de pano até bem fuleira, digamos assim. Um brinquedo simples, com um rosto amigável e o cabelo feito de lã. O que, se for parar para pensar, faz até mais sentido, já que o mal estaria muito melhor camuflado em uma boneca amigável que em uma que só falta estar escrito "Contém capiroto" no meio da testa. De acordo com a história original, a boneca foi presenteada a uma jovem estudante de enfermagem chamada Donna, isso lá em 1970. Só que após receber esse presente, não demorou nada para que ela e sua colega de quarto passassem a notar comportamentos estranhos no objeto. Comportamentos que iam desde a boneca mudando de posição sozinha, mesmo quando deixada em um quarto fechado, até mensagens escritas à mão, que surgiam misteriosamente pelos papéis da casa, com frases como "Help us" ou "Ajude-nos" em tradução livre. Mas o ápice das bizarrices envolvendo a Annabelle aconteceu mesmo
quando um amigo das garotas, um rapaz chamado Lou, relatou ter sido atacado por forças invisíveis, com arranhões surgindo no peito e o próprio jovem sendo arremessado na parede. E tudo isso após confrontar a boneca. Tudo aconteceu depois que ele ouviu suas amigas contando as coisas estranhas que estavam acontecendo por ali. E com o intuito de provar que aquilo ali não passava de um brinquedo de pano, o cara foi até lá e jogou a Annabelle no chão, o que teria desencadeado a fúria da boneca. E é nessa altura da história que entra em cena o casal Warren, pois assustadas, sem fazer ideia do que poderiam fazer e principalmente morrendo de medo daquela boneca, as jovens buscaram a ajuda de um médium. Médium que disse logo na primeira sessão que a boneca tinha um espírito de uma criança preso dentro dele, uma criança chamada Annabelle Riggs. E se isso já não fosse sinistro o suficiente, iria piorar bastante, pois quando o caso chegou aos ouvidos dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, o diagnóstico foi muito mais alarmante que isso, pois segundo eles, a boneca não estava possuída por uma criança não, mas sim por uma entidade demoníaca, que usava a falsa história de ser uma criança para ganhar a confiança das pessoas. Ou seja, eles disseram que o Sete Peles passou uma conversa no médium inventando toda essa história de ser uma criança chamada Annabelle, para aos poucos ir se chegando até conseguir o seu objetivo final, que era possuir um ser humano. Mas mesmo assim, no final das contas, o nome Annabelle pegou na boneca como um apelido. Bom, descoberta a verdadeira identidade do ser que habitava a boneca, visando evitar maiores tragédias, os Warren levaram Annabelle para sua casa em Connecticut e isolaram dentro de uma caixa de vidro que, segundo eles mesmos, era consagrada. E lá ficou, guardada no Museu do Ocultismo dos Warren, com uma placa alertando para que a caixa não fosse aberta em hipótese alguma. E desde então, mesmo com todo esse cuidado, várias histórias surgiram em torno da boneca, como por exemplo a de um jovem que zombou dela durante uma visita ao museu e acabou falecendo horas depois em um acidente de moto. Uma história que a própria Lorraine Warren gostava de contar em várias entrevistas, que fazia para dar uma dimensão dos poderes sombrios por trás daquela entidade que habitaria a boneca. Nos últimos anos, a organização dos Warren, ao qual Dan era membro, iniciou uma turnê especial chamada de Devils on the Run, ou Demônios na Estrada, também em tradução livre. Uma turnê que visava viajar pelos Estados Unidos com alguns dos artefatos mais assombrados do seu acervo, levando para outras localidades um pouco do que eles possuíam no seu museu. E entre esses artefatos, o mais famoso era sem dúvida a boneca Annabelle, que continuava mantida na mesma caixa de proteção especialmente abençoada para conter a energia negativa dela. E a gente pode até pensar assim, pô, mas por que fazer isso, né? Para que mexer com o que tá quieto e guardadinho lá no museu, já que segundo a própria organização, se trata de algo tão perigoso? Mas eles têm uma explicação para isso. Eles dizem que o objetivo da turnê era educar o público sobre fenômenos paranormais, apresentar histórias reais investigadas por eles e mostrar de perto objetos considerados assombrados, como a própria Annabelle. Mas ainda segundo eles, tudo com a maior segurança e cuidado possível, tanto que o encarregado por conduzir as palestras e garantir a segurança da Annabelle era o próprio Dan Rivera, um dos principais membros da organização. E até então, tudo corria como planejado. Pelo menos até a chegada do fatídico dia 13 de julho de 2025, quando a turnê chegou à cidade histórica de Gettysburg, na Pensilvânia, onde, diga-se de passagem, o evento foi um sucesso absoluto, com ingressos esgotados em poucas horas. Evento em que o Dan participou normalmente da apresentação, relatando casos e explicando as medidas de segurança adotadas com a boneca. No entanto, após o evento, Rivera disse que não estava se sentindo bem e acabou se retirando para o quarto do hotel onde estava hospedado logo após o fim da apresentação. E pouco tempo depois, os socorristas foram chamados ao local. Encontraram Dan desacordado, tentaram realizar manobras de reanimação,
mas nada adiantou. E Dan foi declarado morto, ainda em seu quarto. A Polícia Estadual da Pensilvânia confirmou que o corpo foi encontrado por volta das 6h30 da manhã. A princípio, não havia sinais de crime ou circunstâncias suspeitas, e a morte de Dan foi classificada como possivelmente natural. Embora os resultados da autópsia ainda estejam pendentes e devem demorar ali entre 2 a 3 meses para serem divulgados. Mas apesar disso, as teorias envolvendo o falecimento dele com a boneca Annabelle começaram a pipocar instantaneamente na internet. Ainda mais por se tratar de um homem relativamente jovem e saudável, que faleceu após lidar exatamente com a boneca, que segundo os próprios Warren e a sua organização, era tão amaldiçoada que foi capaz de tirar a vida de um jovem que simplesmente zombou dela. Relembrando aqui o caso do cara que teve um acidente de moto que eu mencionei antes. Então, até que novas explicações e provas surjam, provavelmente quando sair o resultado da autópsia, é inevitável que as pessoas vão mesmo vincular esse trágico e misterioso incidente àquela boneca. A morte repentina de Dan Rivera, ocorrida durante a turnê com alguns dos objetos mais infames do mundo paranormal, inevitavelmente despertou curiosidade, medo e teorias, e que trouxe à tona uma mensagem que o próprio Dan fazia questão de levantar em todas as suas palestras, que é a importância de tratar o desconhecido com seriedade e respeito. O que fez dele, para muitos no meio paranormal, um guardião da verdade, um verdadeiro educador do oculto, e que agora se tornou um nome que ficará marcado na história dos fenômenos inexplicáveis. Mas e quanto a você? O que acha? A morte de Dan foi apenas uma triste coincidência? Ou há algo mais nessa história toda? E por falar em tristes coincidências ou não, você já conhece o caso de 2 homens que entraram numa floresta em busca de uma criatura lendária e acabaram perdendo as suas vidas de forma misteriosa? Eu te convido para conhecer esse caso assistindo a esse vídeo aqui, que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Tenho certeza que você vai se impressionar com essa história. E por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui, combinado? Muito obrigado e até o próximo vídeo!